E com essas informações, está confirmado que o Vasco atravessou a concorrência. Quero falar também sobre terceiro reforço na janela. Vasco preparando contratação surpresa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like e pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. Alfa sempre um lance à frente, sempre faça os seus palpites com muita responsabilidade. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Falar sobre a partida de hoje, que vale milhões para os cofres cruzmaltino, cerca de 4,7 milhões nesta classificação para as quartas de final. Ontem eliminado Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Ontem tivemos aí jogos importantes. Não recordo agora os demais clubes, mas o Vasco precisa estar muito concentrado para essa partida de hoje contra a equipe do CSA. Jogo em Maceió, estávamos lá, foi 0-0. O empate leva a partida para os pênaltis. É claro que nos pênaltis o Vasco é amplo favorito por conta do goleiro Léo Jardim, mas pode nem pensar nisso. É buscar a classificação em campo. E tomara que ao final da partida, no nosso pós-jogo, na coletiva com o técnico Fernando Diniz e no nosso vídeo, pedimos, faz o Pix CBF. O objetivo é esse, o Vasco passar para as quartas de final, até por conta da premiação, a busca por um título e, claro, a virada de chave. Se for olhar para o cenário, uma eliminação, bate na madeira, atrapalha mais ainda a questão do Campeonato Brasileiro. Uma virada de chave hoje, uma classificação, leva o Vasco muito mais motivado para o jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro, que vai chegar, obviamente, também exausto, mas o Vasco em São Januário é amplo favorito diante do Galo para buscar uma virada de chave também no Campeonato Brasileiro. Então, essa semana, depois de boas notícias em relação à reforma e ampliação de São Januário, teve uma evolução depois da contratação do acordo, avançar em virtude do Carlos Andrés Gomes. Então, uma classificação hoje seria excelente, uma vitória no final de semana melhor ainda, para mudar os ares, para mudar aí toda a atmosfera. E, claro, dar uma resposta ao torcedor cruzmaltino, com certeza vai estar apoiando. Lembrando que teremos a nossa transmissão, te aguardo em São Januário, para a gente fazer aquela movimentação do lado de fora na barreira do Vasco. E claro, a melhor transmissão no canal BTB Esportes em conjunto com a Litoral News. Fique ligado com a gente. Galera, vamos falar mais sobre um pouco mais sobre a partida, porque o CSA também, já que a gente está falando de motivação, chega motivado. Voltou ao G8 da Série C, venceu o Botafogo no último final de semana, o Botafogo da Paraíba, por 2-1. Tem ali o novo comando, o Márcio Fernandes, que até foi muito simples na sua última coletiva, respeitou bastante, não elevou ali em nenhum momento a questão, não demonstrou nenhum tipo de uma falta de respeito, pelo contrário, respeitou muito, sabe da força que tem o Vasco em São Januário, mas com certeza internamente está preparando esse time. Deixa eu trazer aqui a provável escalação das equipes. O Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Freitas e Maurício Lemos, forte candidato a ser a dupla de zaga titular do Vasco. Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. É uma espinha dorsal que o técnico Fernando Diniz tem a confiança nesses jogadores. E claro, uma dupla de zaga diferente. Hoje o Maurício Lemos está atento, dois jogadores que eu quero chamar a atenção aqui para estar concentrado na partida. Maurício Lemos, fechar a zaga, fazer o papel de xerife. E o Ryan, se o Ryan entrar ligado na partida nos 220, o Vasco tem uma segunda opção, não apenas aquela carência, aquela dependência no Verratti, mas tendo o Ryan ligado no jogo e o Verratti sabendo aproveitar as oportunidades quando surgir em relação à bola alçada na área, já era, é gol, é caixa, então é aproveitar as oportunidades. Vamos falar sobre o CSA, Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, o Islan,
o Betão e o Enzo, né? Muito cuidado com essa dupla de zaga do CSA, que são altos, jogadores que com certeza o CSA vai vir com a proposta de levar essa partida para os pênaltis. Gustavo Nicola, o Camacho, que é o capitão e muito experiente, o Silas, Luciano Naninho, Guilherme Cachoeira e Thiago Marques, fazendo ali o ataque da equipe alagoana. Ainda tem um banco de reserva, o Baianinho, que entra, coloca fogo no jogo, né? É aquele pontinha, né? Normalmente de Série B, de Série C, que não tem condições de jogar 100%, 90 minutos, mas quando entra na partida acaba colocando muita velocidade. Então tem que ter muito cuidado. Mas é o Vasco, amplo favorito, São Januário, apoio da torcida, é buscar essa classificação. Galera, vamos falar... só um detalhe, né? O árbitro da partida é o Rafael Claus. Passando aqui a questão do jogo, passando aqui a questão do pré-jogo, vamos falar sobre o mercado da bola. Vasco atravessando a concorrência, Vasco atravessando o geral, trazer os detalhes sobre o acordo entre Vasco e o Rennes, junto ali à contratação do Andrés Gomes. Falar, inclusive, informação confirmada pelo nosso amigo Lucas Pedrosa. O acordo, a princípio, é verbal, falta assinatura, deve ter assinatura já essa semana. O Vasco será um empréstimo até o final da Copa do Mundo de 2026, ou seja, praticamente ali um ano, e caso bata metas, e a obrigação será de compra. O Vasco pagará um valor inferior a 1 milhão de euros pelo empréstimo, de forma parcelada. A obrigação de compra gira em torno de 4 a 5 milhões de euros, né, por 60% dos direitos, no máximo ali 30 milhões de reais. As metas são controláveis, ou seja, caso ele não renda o esperado, o Vasco se protege e evita a ativação da obrigação de compra. Mas a torcida é que ele venha render, ele possa ser útil para o Vasco nesse período no ataque, em relação até ao formato do trabalho do Fernando Diniz, né, o perfil, né, os critérios que o Fernando Diniz utiliza. Ele venha, inclusive o Andrés ligou para o John Ares. O John Ares falou muito bem do trabalho do Diniz, né? O Diniz foi crucial na evolução do Ares no Fluminense, e o Andrés Gomes teve ali boas referências. Então, assim, o Fernando Diniz foi crucial, um pedido atendido para poder a vinda do Andrés Gomes. O Vasco, que inclusive atravessou a concorrência do Corinthians e do Cruzeiro, né, que tinha ali um interesse, e o do Ceará, que tinha um interesse mantido no jogador, e precisou esticar um pouco a corda e mostrou que ele terá chance de jogar com frequência, ou seja, ser titular, e é mesmo pensando ali em estar à disposição do técnico colombiano para a Copa do Mundo. Então foram detalhes importantes e, claro, o convencimento do Admar Lopes. O Admar Lopes, que vem trabalhando nos bastidores, já vou falar mais sobre ele, e também a questão de trabalhar com o técnico Fernando Diniz foi importante demais. A gente está aqui de olho, né? Acabei de apurar a informação sobre a chegada do jogador, a informação a princípio que ele chega nesta sexta-feira, mas ainda não é 100%, tá? Vamos buscar logo mais em São Januário mais detalhes. Tendo a confirmação que ele chega sexta, a gente vai fazer aquele movimento no aeroporto. Se for no final de semana, a gente faz no final de semana. Então fique ligado, é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações na opção todos, para você não perder a chegada do novo reforço do Vascão. Falando em reforço, vamos aqui falar sobre agora terceiro reforço. A prioridade agora é a contratação de um zagueiro. Admar Lopes trabalha nos bastidores, o departamento de futebol trabalha e a negociação é tratada como total sigilo. O nome do defensor está sendo guardado sobre 7 chaves para não atrapalhar as tratativas. A ideia é que o jogador chegue para ser titular absoluto da equipe do Fernando Diniz, resolvendo os maiores problemas do elenco nesse momento, que é o setor defensivo. Nos últimos dias, nomes, né, de impacto têm sido ventilados em São Januário, como Nino, ex-Fluminense, o Henry Mina atuando no Cagliari e o Samir Caetano do Tigres do México. São atletas que aparecem nos bastidores como possíveis reforços. No entanto, até o momento não há confirmação que seja alvos prioritários da diretoria. Então, um detalhe importante, que o Vasco prepara uma contratação, a princípio, surpresa para o setor defensivo. Mas a prioridade é trazer um zagueiro. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Logo mais, se Deus quiser, retorno com o pós-jogo do Faz o Pix CBF. Né? Ou seja, um pós-jogo com a classificação do gigante. Não se esqueça, te espero em São Januário, a gente fazer aquele movimento lá de fora da barreira. Você, torcedor Off Rio, também um grande abraço.
compartilhe, se inscreva no canal, deixe a sua moral. Nossa meta agora é chegar à marca dos 412 mil inscritos aqui no BTB. Forte abraço, até o próximo vídeo. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas.